apresentado, né? Meu nome é Vitor, né? Sou médico aí, cardiologista pelo INCOR, intensivista, tirei o título pela NAMIB, e venho falar com vocês agora um pouco a respeito da avaliação da fluido-responsividade, né? Um tema bastante aí no manejo do paciente na UTI. Deixa eu passar aqui. Certo, então a importância, né, qual é? O sistema circulatório, a função dele é levar oxigênio para os tecidos, todo mundo sabe, né, para preservar as funções metabólicas e garantir o funcionamento dos órgãos, certo? E nós temos que o paciente que está na UTI, a primeira terapêutica que é feita quando o paciente está hipotenso ou algum sinal de malperfusão é você chegar lá e administrar fluidos. Mas então, será que esse fluido vai trazer algum benefício para o paciente? Então, daí que tem a importância dessa aula de mostrar se tem alguma forma de avaliar se aquele fluido vai ser benéfico ou não para o paciente. Então, nós sabemos que a administração precoce de fluidos, no caso de choque, está associada com melhores desfechos clínicos e porque corrige, né, a oferta de oxigênio, melhorando o débito cardíaco. Dessa forma, vai diminuir ou minimizar as disfunções orgânicas que podem vir a acontecer com o tempo. Certo. Mas e aí? Será então que se eu exagerar na reposição de fluidos vai ter algum problema? Claro que terá algum problema. Primeiro que o excesso de fluidos vai prolongar o tempo de ventilação mecânica dos pacientes, né? E também está associado com o aumento da mortalidade nos pacientes internados em UTI, principalmente nos pacientes que estão sépticos, na síndrome de desconforto respiratório agudo, nos pacientes que têm uma hipertensão intraabdominal e também nos casos que têm insuficiência renal aguda. Então, é importante, então, ver o fluido não como, sei lá, uma medida desprezível que não tem efeitos colaterais, mas sim como uma terapêutica que você tem que avaliar se deve ou não ser feita. Então, definição. O que é fluido-responsividade? Fluido-responsividade é quando você faz uma prova volêmica no paciente, né, que vai levar, então, ao aumento da pré-carga, ao aumento do volume sistólico, consequentemente levando ao aumento do débito cardíaco, e dessa forma vai melhorar, então, a perfusão tissular, né, dos tecidos. E para entender um pouco sobre fluido-responsividade, não tem como não falar da curva de Frank-Starling. O que se fala essa curva, né? Então, assim, nós sabemos que o paciente, em determinado ponto da curva, quando você faz uma variação de volume, né, você ganha aumento no débito cardíaco. No entanto, isso não é infinito. Vai chegar um ponto que você vai fazer essa mesma carga de volume e você não vai ter um aumento considerado, né, no débito cardíaco. Então, existe um limite. Então, a fluido-responsividade, ela está aí para ver em que parte da curva encontra-se o paciente. Se você administrar volume, vai ter melhora desse débito cardíaco, ou se você já está na parte da curva em que você vai dar volume e o paciente não vai ter ganho nenhum com esse volume, pelo contrário, com os efeitos deletérios que eu falei anteriormente. Então, para entender um pouco sobre os métodos de avaliação de fluido-responsividade, a gente vai ter que entender um pouco da interação pulmão-coração, certo? Então, assim, paciente em ventilação mecânica, que é uma pressão positiva, quando você está com inspiração, você aumenta a pressão intratorácica, né? Dessa forma, você vai diminuir a pré-carga do ventrículo direito, né? Você vai aumentar a pressão intraabdominal, reduzir o retorno venoso dos membros inferiores e vai chegar menos sangue ao ventrículo direito, né? Além do que, você também aumenta a pós-carga. Você vai aumentar ali a pressão nos capilares pulmonares, dificultando, então, a passagem desse sangue do lado direito para o lado esquerdo. Dessa forma, você tem uma diminuição da fração de ejeção do ventrículo direito. Mas essa redução da fração do ventrículo direito ela só vai ser sentida uns 3 ou 4 batimentos depois. Do lado esquerdo, o que acontece? Quando você aumenta a pressão inspiratória pela pressão positiva da ventilação mecânica, você vai aumentar a pré-carga do VR. De que forma? Quando você faz uma pressão no alvéolo, essa pressão ela empurra o sangue que já estava lá, voltando para o átrio esquerdo, do lado esquerdo para o ventrículo esquerdo, então você aumenta a pré-carga. Em relação à pós-carga do ventrículo esquerdo, não tem grandes alterações. Dessa forma, inicialmente, você aumenta a fração do ventrículo esquerdo. Lembrando que 3 batimentos a 4 depois, vai chegar menos sangue porque caiu a fração de ejeção do ventrículo direito. Consequentemente, chega menos sangue no lado esquerdo e vai ter, então, uma diminuição do ventrículo esquerdo, da fração de ejeção. Então, você vai ver que vai ter um momento em que ela está mais alta,
que é logo no começo da inspiração, 3, 4 batimentos depois, vai ter essa redução pela redução da fração do ventrículo direito. Então, você vai ter uma diferença, né, nesse volume sistólico entre esses dois momentos aí. E é isso que é utilizado para você ver se tem ou não o paciente responde à reposição de fluidos. Eu não sei se eu fui claro, mas depois, claro, a gente fica aí para dúvidas e posso esclarecer um pouco melhor. Então, vamos agora entrar efetivamente nos métodos de avaliação da resposta a fluidos, certo? Nós temos inicialmente que falar que variáveis estáticas como PVC, pressão de oclusão da artéria pulmonar, medida do eco lá do volume diastólico final, ou do VD do VEC, infelizmente, eles não servem para predizer fluido responsividade. Então, a PVC de 7, o paciente vai responder a fluido ou não vai responder, infelizmente, ela não é uma variável para utilizar para te responder essa pergunta. Nós sabemos ainda que 1/3 das UTIs do mundo ainda usam a PVC para guiar fluido responsividade. E nem sendo cirúrgico, nossos anestesistas, né, quando estão fazendo ali o monitoramento do paciente, vê a PVC, 73% dos anestesistas americanos usam a PVC para guiar fluido responsividade e 84% dos europeus. Então, a gente precisa um pouco orientar, esclarecer, para poder ter uma mudança na conduta e, consequentemente, quem vai sair ganhando é o paciente. Então, falando da variação da pressão de pulso, e estou falando também a respeito da variação do volume sistólico. Ambos, elas são bem parecidas, então eu acabei botando junto. Como eu te falei, né? Então, aqui você tem... A pressão de pulso é o quê? É a pressão sistólica menos diastólica, certo? E como eu te falei, na inspiração, como aumenta ali o retorno para o ventrículo esquerdo, você aumenta a fração de ejeção e, consequentemente, esse delta 3 a 4 batimentos depois, há uma diminuição. Por quê? Porque você teve uma diminuição do ventrículo direito, que ela é sentida só 3 a 4 batimentos depois pelo ventrículo esquerdo. Então, existe uma diferença entre essa pressão de pulso, entre esses batimentos, e é baseado no percentual dessa diferença que você vai dizer se o paciente é fluido responsivo ou não. Como eu falo que ele é fluido responsivo? Quando tem essa variação de pelo menos 12%, certo? Tem uma sensibilidade de 88%. Então, 88% dos pacientes que são responsivos a fluido, essa manobra ela vai conseguir identificar esses pacientes. E a especificidade é de 89%. Ou seja, dos pacientes que tiveram maior que 12, a grande maioria ela é responsiva sim a fluido. No entanto, existem limitações. Para você fazer esse tipo de aferição, o paciente tem que estar em ventilação mecânica, volume controlado com pelo menos 8 ml por quilo predito, tem que estar com a PIP, que não pode ser alta, tem que ser menor que 10. O paciente não pode ter esforço espontâneo na ventilação, ou seja, tem que estar bem sedado e, por vezes, bloqueado. E não pode ter arritmia, porque a gente sabe que a arritmia, por si só, ela vai gerar uma alteração na pressão de pulso. E, consequentemente, isso vai dar aí um falso positivo. Então, não pode ter arritmia. E aqui, então, eu botei um quadro, né, que aqui fala, né, respiração espontânea, vai ter falso positivo. Por quê? Às vezes o paciente faz um volume corrente mais baixo e outra vez faz mais alto. Consequentemente, isso vai determinar uma variação da pressão de pulso e, consequentemente, vai dar um falso positivo. A arritmia cardíaca eu já falei. E quando você tem um baixo volume corrente vai gerar poucas alterações na dinâmica ali circulatória pulmonar. E, consequentemente, pode não ser suficiente para atingir aqueles 12%. Então, vai dar um falso negativo. O peito aberto, né, o paciente está com o tórax aberto, você não vai ter a pressão efetivamente causando ali alterações na vasculatura pulmonar. O aumento da pressão intraabdominal vai interferir no retorno venoso. E se o paciente também tem uma falência do ventrículo direito, consequentemente, por si só, isso já vai prejudicar aí naquela questão do retorno venoso, do débito para o lado esquerdo também do coração. Mas, no entanto, o pessoal, os estudiosos aí não se contentaram com isso e fizeram alguns estudos, entre eles um estudo que avaliou na síndrome de desconforto respiratório agudo, no qual você tem a ventilação protetora, que você deve usar aí de pelo menos para baixo de 6 ml por quilo. Então, isso vai gerar, como eu falei, uma baixa alteração na circulação pulmonar e, consequentemente, vai interferir nessa interação coração-pulmão. Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram temporariamente nos pacientes com SARA o volume corrente para 8 ml por quilo, certo? Fizeram, então,
o cálculo dessa variação da pressão de pulso com 8 ml por quilo, fizeram antes, né, com 6 ml por quilo, e viram se há uma diferença de pontos percentuais. Então, se houve uma diferença de 3,5 pontos percentuais entre 6 e 8 ml por quilo, ou 2,5% pontos percentuais, né, números absolutos, de volume sistólico, certo? No entanto, a gente sabe que não é só o volume corrente que vai ter interferência na questão da interação coração-pulmão, mas temos também que o paciente que tem uma baixa complacência, que é muito vista nos pacientes na síndrome de desconforto respiratório agudo, vai reduzir, então, a transmissão dessa pressão que está lá intraalveolar para o capilar, e, consequentemente, isso também vai interferir no uso da variação da pressão de pulso ou na variação do volume sistólico. Certo. Além desses dois métodos que eu falei, você tem também variação do diâmetro da veia cava, né? Então, quem nunca viu lá, a veia cava lá está colapsando, nossa, então vamos dar volume. Ok, mas também não é bem assim. Nós temos o seguinte, para avaliação da veia cava inferior, geralmente utiliza-se o eco transtorácico. Você vai ser fluido responsivo quando essa variação do diâmetro for maior que 12%. Quando se utiliza a veia cava superior, aí já precisamos do eco transesofágico, mais uma dificuldade. E o percentual, ou seja, o cutoff, para dizer ser fluido responsivo, infelizmente, os estudos variaram de 12% a 40%. Então, você tem uma imprecisão nisso, né? O que torna essa ferramenta aí mais difícil de ser utilizada. A sensibilidade é mais baixa, cai para 76%. A especificidade mantém mais ou menos igual a 86%. E ela, diferente das anteriores, ela pode ser usada com arritmia. No entanto, as limitações são: o paciente também tem que estar bem sedado, não pode ter respiração espontânea, o PIP não pode ser maior que 10 e tem que estar ventilando a 8 ml por quilo. Então, a pessoa chega lá, faz a medida da veia cava e te fala, está variando muito, mas você tem que ver se foi feito nas condições em que deveria ter sido feita. Se não foi feito, infelizmente, você não pode usar isso como parâmetro para guiar a sua fluido-responsividade. E aí temos uma manobra simples, né, que é a elevação passiva das pernas. Essa manobra consiste em quê? Então, o paciente está deitado, posição supina, decúbito 45 graus. Você vai fazer o contrário. Você vai botar o paciente, descer o decúbito do paciente e fazer uma elevação das pernas a 45 graus. Isso vai promover um aumento do retorno venoso e vai aumentar a pré-carga do paciente em cerca de 300 ml de sangue. E o que é que isso vai acontecer? Então, o efeito máximo dessa manobra ocorre em 1 minuto. Para você avaliar se ele é responsivo, você tem que estar medindo o débito cardíaco. E, para você dizer se ele é fluido responsivo, essa variação tem que ser um aumento de 10% no débito cardíaco. Então, como eu falei, o débito cardíaco tem que ser medido continuamente, né? E para fazer essa medida, você pode usar o Doppler esofágico, o FlowTrack EV1000 e o Eco beira-leito, medindo ali a velocidade integral, que é o VTI. Além do que, você pode usar análise de contorno de pulso pela oximetria, que é algo bem interessante aí. No entanto, pode ter alterações baseadas na perfusão do paciente, que vai alterar a curva de oximetria, e aí, infelizmente, vai invalidar o cardíaco que é estimado por essa análise dessa onda. Uma coisa que o pessoal faz, né? Então, você faz a elevação passiva das pernas, e aí você vê, aumentou a pressão, certo? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Isso de você ver aumento da pressão não é tão confiável assim, né? O certo mesmo é você medir o débito cardíaco. Mas a especificidade permanece boa, ou seja, se o paciente aumentou a pressão arterial elevando as pernas, provavelmente ele deve ser fluido responsivo. No entanto, a sensibilidade cai bastante e os falsos negativos chegam a ser 22%. Ou seja, se elevou as pernas, o paciente não eleva a pressão. Ou seja, 22% desses pacientes são fluido responsivos, apesar de não ter essa alteração na pressão. Certo, a sensibilidade da manobra é 85%, especificidade 91%, ou seja, mais alta que todas que eu falei anteriormente. A vantagem, então, o paciente pode estar em ventilação espontânea, ou seja, não precisa estar ali bem sedado, você pode ser aquele paciente que você recebeu do centro cirúrgico, tem fase ali de processo de desmame de sedação, você pode fazer aí a elevação passiva das pernas.
Ela pode ser usada em arritmia, ou seja, também é um ponto, uma vantagem, e não precisa estar com aqueles 8 ml por quilo. Você pode usar no paciente com SARA, né, que tem baixo volume corrente, baixa complacência, e você vai ter aí poucas interferências em relação aos seus resultados. Além disso, nós temos também a avaliação pelo Doppler esofágico da velocidade do sangue arterial na aorta, né? Então, você vê essa velocidade, né, com ultrassom lá, vê na aorta pelo esôfago. Se essa velocidade ela varia, né, com a respiração mais de 12%, significa que ele é fluido responsivo. No entanto, esse estudo tem uma série de limitações. Foram 19 pacientes, né, atingiu a acessibilidade de 100%, mas teve uma série de critérios de exclusão que eu vou falar. A especificidade foi 89%. No entanto, excluíram pacientes que tinham disfunções cardíacas. Também eram usados altos volumes correntes, de 8 a 10 ml por quilo. Também só PIP abaixo de 10. Não podia estar em ventilação mecânica, e na grande maioria dos casos estavam usando bloqueadores. Então, assim, torna um cenário em que você vai muito difícil utilizar, né? Tanto pelo paciente que tem uma série de condições, além de você conseguir uma sonda esofágica para medir uma velocidade do sangue arterial. E pacientes com arritmias também foram excluídos. Um teste também muito interessante é o teste de oclusão expiratória final, né? Então, você está um paciente entubado, né? Como eu falei anteriormente, o fato de você realizar inspiração com a pressão positiva, você vai reduzir o retorno venoso e isso vai fazer uma interferência 3, 4 batimentos depois, reduzindo, então, o débito cardíaco à esquerda. Mas se eu fizer, então, uma pausa expiratória, ou seja, manter o paciente só na PIP, consequentemente, eu não vou ter mais essa redução, né, do retorno venoso. Eu vou aumentar o retorno venoso por não ter essa diminuição. Para saber se existe ou não um aumento, né, do débito cardíaco. E foi o que fizeram. Você precisa, para ter esse aumento aí do retorno venoso, de uma pausa mínima de 15 segundos, certo? Menor que isso, não dá tempo de ter aumento significativo desse retorno venoso. Você também tem que estar medindo ali continuamente o débito cardíaco, seja com eco, seja com uma análise da contorno de pulso, que é o Flotrec, o EV1000, né? Para saber se houve alteração no débito cardíaco quando você faz essa pausa. Você disse que é fluido responsivo quando você tem uma alteração de 5%, certo? A sensibilidade é boa de 85%, a especificidade é de 88%, ou seja, é uma boa manobra. Ela tem uma boa acurácia tanto na UTI quanto no centro cirúrgico, ou seja, os anestesistas que usavam lá, na grande maioria, o APVC, pode usar o teste de oclusão expiratória final para guiar aí se o paciente precisa de fluido ou não na cirurgia, ou se eu devo partir direto para a droga vasoativa. E também pode ser usada na síndrome de desconforto respiratório agudo, já que não precisa ali de grandes volumes correntes, né? Não precisa, não altera com a complacência pulmonar. No entanto, se é uma oclusão expiratória final, o paciente tem que estar entubado. E outra, o paciente deve ter condições de fazer uma pausa de pelo menos 15 segundos. Além dessas provas, desses métodos que eu falei, tem a forma mais fácil, né? Que você chega lá e dá volume para o paciente. Então, assim, você tem um teste convencional que é dar 500 ml de salina para o paciente. E isso você vai estar avaliando também o débito cardíaco continuamente. E aí você vê se tem ou não tem aumento do débito cardíaco fazendo lá a infusão de 500 ml, por exemplo, de soro fisiológico. Como eu falei, você fazer o volume e ver se aumentou a pressão, 22% não vão aumentar a pressão. No entanto, eles seriam fluidos responsivos. Para se dizer que é fluido responsivo, tem que ter um aumento de 15% no débito cardíaco. Qual é a parte ruim disso? Você tem um paciente lá que você tem que fazer isso responsivo a volume. Só que você vai ter que fazer essa verificação, às vezes, mais de uma vez no dia. Só que se você fizer 3 vezes, você vai dar 1,5 litro de soro para o paciente, né? E aí, o que acontece? Você vai fazer uma sobrecarga hídrica no paciente, e aí vamos cair naqueles eventos adversos lá, né? Que aumenta o tempo da ventilação mecânica, piora da insuficiência renal e aumento da mortalidade dos pacientes. Então, se pensar numa forma, então, como eu não vou sobrecarregar o paciente com fluidos? Então, eles fizeram, então, uma mini prova de volume, que é com 100 ml de coloide, certo? Você diz que ele é fluido responsivo quando você faz 100 ml de coloide
e o paciente tem um aumento aí de 6% no débito cardíaco. No entanto, quando você está usando o eco para avaliar se há aumento do débito cardíaco, esse cutoff aumenta para 10%. Por quê? Porque o eco ele não é tão preciso assim como outras medidas de débito cardíaco, né? E, portanto, para você perceber uma alteração de 100 ml, o eco menos preciso, você precisa de um cutoff maior, para você não dizer que é um falso positivo. Então, como eu falo, faça essa mini prova de volume com métodos precisos de medida do débito cardíaco. Aqui eu tenho uma tabela com um resumo do que eu acabei de falar, mas eu quero pontuar algumas coisas, né, para ficar gravado, né, na cabeça de vocês. Então, na variação da pressão de pulso e na variação do volume sistólico, o que é importante você saber? O paciente não pode ter ventilação espontânea e também arritmias cardíacas também não pode. Para avaliação, né, do diâmetro das veias cava, também não pode estar em ventilação espontânea. Para a variação da veia cava superior, também não pode e tem que ter uso do eco transesofágico. Passive leg raising, que é a elevação passiva das pernas. Você precisa ter uma medida contínua do débito cardíaco, pode ser um eco, ou seja, é um método perfeito ali para você estar fazendo na beira do leito ao paciente. Teste de exclusão ou de oclusão respiratória final, né? Pacientes intubados que precisam de 15 segundos. O mini prova de volume, você precisa de uma medida precisa do débito cardíaco, para você dizer que tem ou não tem fluido responsividade, e, infelizmente, a prova convencional ali, ela vai dar, ao final do dia, uma sobrecarga hídrica muito importante para o paciente. Considerações. Então, assim, você, no paciente que está em choque hemorrágico, né, tomou uma facada, está sangrando, ou paciente grande queimado, ou então paciente choque séptico, você não vai ficar fazendo fluido responsividade. Esse paciente se beneficia de expansão volêmica. Fazer fluido responsividade nesse paciente está associado com pior desfecho, certo? Então, nesses casos aí, não pensamos em fluido responsividade. Então, assim, além do que, o paciente que é fluido responsivo, não necessariamente ele deve receber volume. Você deve pesar risco-benefício. Exemplo, você tem um paciente, né, que está com um HN1, está com a SARA grave, está meio hipotenso, aí você fez prova de fluido responsivo, pô, responde a volume. Você já viu o balanço hídrico dele lá, já está mais 1000. Você vai dar volume para esse paciente? Certamente não. Por quê? Porque a gente sabe que excesso de volume, sobrecarga hídrica no paciente com SARA está associado a pior desfecho. Então, nesse paciente, melhor você ligar uma droga vasoativa, né? E, na verdade, tirar volume desse paciente. Aqui no final, né, eu tenho um resumo, né, um fluxograma para você pensar. Eu vou separar aqui para ficar mais didático para a gente entender. Então, a primeira pergunta que se faz: o paciente está em falência circulatória aguda, com ou baixa da pressão arterial, ou baixa do débito cardíaco, ou sinais de hipoperfusão com baixa débito urinário, tempo de capilar lentificado, lactato elevado? Sim ou não, né? Se o paciente tem uma hipovolemia óbvia, que foi aqueles casos que eu falei, choque hemorrágico, choque séptico, grande cremado, você não vai fazer fluido responsividade. Isso aí é direto para reposição volêmica. Agora, vamos lá. Então, o paciente não está nessas causas óbvias, então vamos saber. Então, o paciente responde a volume, e aí, então, vamos ver quais são as condições que se encontra o paciente. Ele está com ventilação espontânea, tem arritmias, ele tem SARA, que precisando de baixo volume corrente, e daí vai nos dividir em quais os métodos que nós podemos utilizar. Se sim, ou seja, o paciente está em ventilação espontânea, tem arritmia e baixo volume corrente, a gente só pode usar 3 manobras aqui: elevação passiva das pernas, teste de oclusão respiratória final e o mini desafio volêmico. Se o paciente tem arritmia, tem SARA, baixo volume corrente, ou aí nós vamos ter que acrescentar a variação da pressão de pulso, ou nós podemos utilizar, né, variação da pressão de pulso ou variação do volume sistólico, e também podemos usar ali a cava superior e inferior para ver se o paciente é fluido responsivo. Pois, acabei de apresentar para vocês, né? Então, eu acho que quis fazer uma aula mais curta para ficar menos cansativo.
E vamos agora às dúvidas. Se eu fui muito rápido, peço desculpa e vamos ver o que eu posso esclarecer agora para vocês, o que ficou de dúvida, né? Boa, pessoal. Chefe, o doutor Luiz Marcelo está aí presente, já pegamos ele no hospital ainda. E aí, chefe, sua palavra, por favor. Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Parabéns, Vitor. Apresentação muito boa, muito didática. E aí eu acho que você tocou no ponto crucial da discussão, que é muitos pacientes respondem a volume, mas quem efetivamente precisa receber volume? E aí eu acho que você foi muito bem com os métodos. E aí uma discussão que eu só queria jogar para vocês, eu fiquei para assistir a aula, mas agora eu vou pular fora também, ainda bem que você foi breve, preciso ir para casa também, a patroa já está reclamando, não só volume, mas a gente também tem outras estratégias na fase aguda, não do choque óbvio, que, como você falou, a facada que está sangrando, aí você tem que dar volume, sangue, o que for. Mas naquelas situações onde a gente tem uma hipovolemia relativa, uma das coisas que a gente pode fazer é, efetivamente, junto com o volume, começar com droga vasoativa para tentar fazer um recrutamento com noradrenalina, para recrutar um pouco de volume venoso, quem sabe aumentar um pouco o débito cardíaco. Mas, de novo, parabéns pela apresentação, foi muito boa, muito clara, figuras ótimas, slides ótimos, cara. Depois aí você me passa esse negócio daí que eu gostei muito. Parabéns. Deixa disponível para poder consultar como referência. Tiagão, boa noite. Pessoal, Tiago, continue a discussão que eu vou pular fora. Um abraço. Boa noite, abraço. Ô, chefe, bom, não temos perguntas pelo chat, mas já temos uma pessoa que não está identificada com o nome, é o usuário do Zoom. Mas pode perguntar aí. Se pudesse apresentar. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Oi, Tiagão. Vitor, é o Mauro Hilkner. Provavelmente Mauro. Saiu. Tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Vitor, parabéns. Concordo com o Luiz Marcelo. Minha observação é mais ou menos igual a dele. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu acho que você, nas entrelinhas, conseguiu dizer uma coisa muito importante, que a avaliação clínica continua sendo a mais importante para a determinação de reposição volêmica. E eu acho que fica muito clara a necessidade de todos esses métodos naqueles casos mais difíceis e nos casos clinicamente que a gente pode atuar como médico, como clínico, uma avaliação clínica bem feita, bem efetiva, incluindo droga vasoativa, incluindo o quadro clínico do paciente, a etiologia do choque, determinante na nossa decisão. O que você acha? Não, acho perfeitamente, exatamente. As ferramentas elas estão aí para auxiliar, né, nas nossas condutas. Até porque a gente sabe que se você está ali, por exemplo, eu quero ver se o paciente está hipoperfundido, aí você vê a saturação venal central está baixa, o lactato está alto, e às vezes até o gap de CO2 está normal. Então, se você vai olhando especificamente, isoladamente, cada dado, eles não vão te dar a resposta, né? Até porque se desse a resposta, você botava uma máquina e não precisava mais de médico. Mas o julgamento clínico e a experiência, ela é fundamental, né, na condução desses casos. E é por isso que temos que valorizar a experiência do médico, né? Bem como, claro, os estudos, o conhecimento que vem avançando. É isso aí, eu concordo plenamente. Parabéns, então. Boa aula. Obrigado. Um abraço. Abraço. Então, eu tenho uma pergunta para você, que, na verdade, assim, um comentário junto com levantar uma bola para você responder aí. Hoje, até lá na UTI, a gente estava discutindo um pouco, estava discutindo com a residente, a gente foi fazer a avaliação da cava, por exemplo, num paciente que estava visivelmente, bem nessa linha que o Mauro colocou agora. O paciente estava visivelmente desidratado, era um paciente idoso, que saiu de um pós-operatório, foi feito até diurético para ele na sala de recuperação pós-anestésica. Então, o paciente que assim, chegou com aquela cara, que esse cara a gente vai dar volume, né? E aí, a gente vem fazendo os treinamentos de ultrassom pulmonar lá na UTI, né? Então, o que eu vou ensinar para a residente hoje é como a gente fazer o treinamento de ultrassom pulmonar e dentro do protocolo Blue lá, como a gente identificar os parâmetros radiográficos no ultrassom que fazem com que a gente evite de dar volume naquele paciente que talvez não necessite.
E assim, quando a gente vai ganhando experiência na terapia intensiva, a gente vai vendo que boa parte das vezes, dentro disso que Mauro falou, a avaliação clínica, ela é muito assim, ela já induz a gente já, boa parte das vezes, a gente acerta a hora de fazer volume. Quando a gente vai ver, de uma forma geral, as estratégias de fluidoresponsividade, boa parte das vezes, acabam servindo para que a gente evite de dar volume para aquele paciente que talvez não necessite. Que a gente já avalia, a gente, pô, que talvez esse cara precise de volume, será? Mas é o paciente que talvez você fique mais em dúvida se ele se beneficiaria mesmo. Aí você chega lá, faz um VTI, ou faz um Passive Leg Rising, ou Tidal Volume Change, que é a mudança do volume corrente que você falou, que eu costumo usar bastante. E aí, quando a gente vai ver na realidade, aquele paciente não precisava, então você vai lá na droga vasoativa. Então, que é isso que você colocou, né, Vitor? O paciente ele pode ser, muitas vezes a gente é fluido responsivo, qualquer um de nós somos fluido responsivo, né? Se a gente for fazer esses exames na gente que está saudável, a gente vai ser fluido responsivo. Mas isso não quer dizer que a gente precisa do fluido. Então, isso que você colocou da avaliação clínica é fundamental. E também, assim, qual é o grau de fluido tolerância. E aí, na história da fluido tolerância, aí chega, por exemplo, a questão do tração pulmonar, que é bem importante aí para a gente tá avaliando também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, Vitor, dessas medidas aí que você acaba usando na beira do leito, para a gente avaliar a perfusão. Então, o que você falou, você citou, mas eu queria só que tu aprofundasse um pouco para a galera. Beleza, o meu paciente ele pode ser fluido responsivo, mas o que mais eu levo em consideração para dar fluido para esse cara na beira do leito? Como você falou, né? Primeiro vamos ver, será que o paciente tem alguma contraindicação ao volume? Então, o paciente está com bastante congesto, né? Linhas B, ultrassom. Então, não vai caber volume nesse paciente, né? Então, a gente vê essa questão. E outra coisa, a gente tem que ver se o paciente está com aqueles sinais de hipoperfusão, que são o quê? A gente não... Até pode levar, mas o ideal é você ver a avaliação da microhemodinâmica, não a macro, né? Então, a pressão normal, não necessariamente o paciente está bem perfundido, né? Quantas vezes você vê um paciente com edema agudo de pulmão, uma pressão lá hipertensiva, super hipertenso, só que as extremidades estão geladas, frias, enfim. Então, assim, já tem um parâmetro, né? Extremidades, tempo de enchimento capilar, algo simples de fazer, você vai ali beira do leito, pressiona ali o leito ungueal e você vê quanto tempo demora para normalizar o enchimento, né? Temos também a dosagem de lactato, né? A gente sabe que o lactato ele provém do metabolismo anaeróbio, então o paciente hipoperfundido, chega menos oxigênio, a célula vai então para o metabolismo anaeróbio, começa a produzir lactato e, consequentemente, a gente vai dosar isso. E se estiver elevado, é um sinal de hipoperfusão. Você tem também uma saturação venosa central e o gap de CO2 são mais ou menos parecidos, né? Então, assim, se o fluxo está lentificado, então existe, né, uma retirada maior do oxigênio pelas células e, consequentemente, sobra menos. Então, uma saturação venosa central baixa significa um débito cardíaco baixo, porque está lentificado aí esse fluxo sanguíneo, né? Outra forma, débito urinário. Então, ali, pelo menos meio ml por quilo hora. Então, o rim tem ali os glomérulos, né? Faz a filtração glomerular. Se essa filtração cai, consequentemente, é porque caiu a perfusão renal. E, consequentemente, vai ter menor filtrado, menor urina. Tudo bem que aí já é, vamos dizer assim, é uma medida que talvez seja um pouco mais tardia de se sentir, né? Então, você tem que levar em consideração uma série desses parâmetros, mais seu julgamento clínico, para você saber se o paciente está hipoperfundido ou não e saber se ele precisa ou não de volume, fazendo os testes para saber se aquele fluido vai trazer algum benefício, se ele vai só estar associado, às vezes, com um efeito deletério, né? A gente sabe que soro fisiológico está associado com acidose hiperclorêmica, bem como desenvolvimento associado à insuficiência renal aguda nos pacientes críticos, né? Bem como eu falei, da demora da ventilação mecânica. Acredito que seja isso que o Thiago tenha falado. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. É isso aí mesmo, Vitão. Obrigado. Nada. Eu posso fazer um comentário? Deve. Ô, Vitor, dando continuidade ao que o Thiago tinha falado, acho que o nosso perfil de paciente, né, o paciente da UTI cirúrgica, eu acho que um ponto importante também é a gente sempre na admissão coletar os dados que foram passados pelo anestesista em relação à quantidade de volume que foi feito, concentrado de massas, né? Porque às vezes é como se a gente desse um stop. O anestesista fez isso no centro cirúrgico,
e na UTI é como se zerasse tudo e fosse dar início a uma nova terapia, né? E isso acaba sendo também deletério, porque essa questão da fluido-responsividade que tu abordaste aí super bem, é um ponto-chave aí para o desfecho do paciente, né? Porque balanços muito positivos, sem resposta, intimamente ligado a um mau prognóstico do paciente também, né? Então, acho que é importante essa continuidade. Eu sempre falo para os residentes da anestésio, né, que o cuidado do paciente crítico de UTI, ele não começa na UTI, ele começa no início da indução anestésica, né? Que é onde você pode ter desfecho desfavorável, infartar, com uma indução mal feita, né? Você fazer excesso de volume, é que, no geral, a grande maioria dos anestesistas não tem aquele controle de balanço, né? Do que entra, do que sai, vai fazendo empiricamente e vendo responsividade. Mas, como tu falaste, nem sempre esse paciente vai responder bem a volume, né? Então, acho que talvez seja a hora de iniciar uma droga vasoativa para ele, né? Ou então aqueles bolos de Aramin, de efedrina, que a gente sabe que tem uma meia-vida curta e que não responde. Talvez seja a hora de iniciar a noradrenalina, deixar a infusão contínua, tentar fazer esse balanço de entrada e saída na ficha anestésica, que é um ponto fundamental até para a gente dar uma continuidade na UTI, né? Então, eu acho que isso eu acho que é o ponto-chave, né, da continuidade da terapia do paciente cirúrgico, né? Abadês, eu realmente achei interessante sua colocação. Realmente, às vezes, a gente esquece ou às vezes menospreza essa informação de quanto já foi feito de fluido, né, no ato operatório, quanto foi feito de transfusão, hemocomponentes, e acaba, sei lá, abre mais 500. Enfim, acho que a gente tem que resgatar mesmo essas informações e levar em consideração quando a gente for ver um paciente mal perfundido, saber se realmente cabe mais volume ou se já vamos para a droga vasativa, que às vezes a gente tem medo de botar droga vasativa, porque às vezes vai atrasar a alta, enfim, e aí acaba, enfim, causando um prejuízo para o paciente. Sim, sim, com certeza. Alguém tem alguma colocação a mais a fazer? Perguntas, colocações, dúvidas? Pessoal, pode tirar dúvida à vontade, tá? Aqui não tem dúvida, ou dúvida besta. Dúvida besta é aquela que você leva para a beira do leito e não beneficia o paciente. É isso então, galerinha? Beleza? Então tá bom. Vitor, cara, muito obrigado. Parabéns pela aula mais uma vez aí. Me soma aí a todo mundo que elogiou a tua aula. Parabéns pela aula. Foi uma aula muito legal, muito prática, muito didática. E aí, Rafael Abadessa já falou aqui com a gente, então já aproveitamos para já dizer aqui em público, vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, que em março teremos a aula de via aérea difícil na terapia intensiva com o professor Rafael Abadessa, também nesse mesmo formato, né? Nós vamos ter treinamentos de via aérea difícil esse ano lá na UTI com o Rafa, lá no nosso laboratório do biofísico, com os residentes e assistentes que desejarem. E aí, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todas e todos. O nosso link do canal da UTI Cirúrgica está aí. Essa aula vai ficar disponibilizada. Eu vou fazer a edição dela e jogar lá no YouTube. Está lá também o link do nosso newsletter, para receber aí tanto a aula de Vitor. Vitor pode me disponibilizar essa aula em PDF, né, Vitor, se você for possível. Pode mandar o Pix aí que a gente disponibiliza. E aí você manda para mim aí para eu mandar em PDF para o pessoal, em versão PDF, mando a aula lá pelo e-mail para todos vocês. E é isso, até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos. Valeu.